Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que o Senhor, Ele vai fazer coisas maravilhosas. Neste momento, eu quero trazer uma mensagem para você a respeito da confiança em Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 118, no versículo 9, o salmista, ele disse: é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. É melhor, meus irmãos, a gente depositar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sabendo que é dele que virá o nosso socorro, é do Senhor que virá, meus irmãos, o nosso auxílio, a nossa ajuda, isso mesmo, do que, meus irmãos, colocar a nossa confiança, a nossa esperança em pessoas aparentemente que têm um poder, isso mesmo, que são, meus irmãos, poderosos para este mundo. Mas, meus irmãos, o homem que confia em Deus, esse, meus irmãos, jamais será frustrado e decepcionado. Por que, meus irmãos, há tantas frustrações, decepções? Porque, meus irmãos, o ser humano, ele tende a colocar a sua expectativa nos homens, isso mesmo, nos príncipes, isso mesmo, que são homens aqui desta terra. Mas aquele, meus irmãos, por mais que conte com pessoas, mas o seu coração e a sua confiança está no Senhor, esse jamais será frustrado, esse jamais irá desanimar, porque ele sabe, isso mesmo, que por mais que o mundo todo, isso mesmo, o mundo todo não possa lhe auxiliar, isso mesmo, não possa lhe atender, mas existe um que é poderoso, que ele pode, meus irmãos, estar sempre lhe ajudando em todos os seus caminhos. No livro de Jeremias, no capítulo 17, isso mesmo, no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, Deus, meus irmãos, através do profeta Jeremias, disse para ele: olha que coisa maravilhosa, assim diz o Senhor, através do profeta Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz da carne, isso mesmo, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, é aquela pessoa, meus irmãos, que ela deixa de colocar Deus como prioridade, de buscar a Deus, de honrar a Deus, e põe a sua expectativa, a sua confiança no homem. Isso mesmo, aquela pessoa irá resolver o meu problema, aquela pessoa irá resolver as minhas questões. E muitas vezes aquela pessoa põe o coração, a expectativa nos homens, isso mesmo. E isso, meus irmãos, é um erro que a humanidade ela comete, é um pecado, isso mesmo, é um pecado. A nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa expectativa tem que estar no Senhor. E nós, meus irmãos, só confiamos, só depositamos a nossa confiança em Deus, olhe bem, quando nós conhecemos a Ele, quando nós, meus irmãos, praticamos isso mesmo, uma relação íntima com Ele, sabendo, meus irmãos, que Ele irá nos ajudar, nos socorrer, isso mesmo. Outra coisa, tem pessoas que põem a sua confiança no seu braço, na sua capacidade, na sua inteligência, no seu dinheiro, no seu poder, isso mesmo. E termina sendo-se, meus irmãos, frustrado, porque somente Deus é quem pode livrar, guardar,
socorrer. Isso mesmo. Por isso que o salmista, ele disse, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Em quem você tem confiado? Isso mesmo. Em quem você tem colocado a sua expectativa? Mesmo nas crises, nos momentos difíceis da sua vida. Só que aí tem, meus irmãos, uma questão. Em Deus, nós confiamos pela fé. Isso mesmo. Nós não conseguimos ver aos olhos nus. Isso mesmo. Nós não conseguimos ver aos olhos humanos. É pela fé. É pela fé. Isso mesmo. Já, meus irmãos, olhe bem, nos homens, nos príncipes desse mundo, a gente, meus irmãos, vê, a gente, meus irmãos, muitas vezes conversa, a gente, meus irmãos, muitas vezes ouve isso mesmo, mas termina muitas vezes sendo frustrado. Mas aquele que confia no Senhor pela fé, Ele é quem faz todas as coisas. Ele abre portas. O Senhor, Ele abre portas. O Senhor, meus irmãos, Ele cria situações. O Senhor, meus irmãos, Ele muda cenários. Ele tira pessoas, Ele põe pessoas. Porque, meus irmãos, a confiança desta pessoa está no Senhor. Aquele que tem todo o poder sobre os céus, sobre a terra e debaixo da terra. Em quem você tem confiado? Em quem você tem crido? É em Deus? É no Senhor? Ou numa causa difícil que você está, você tem confiado em príncipes, nos homens? Aquele socorro, isso mesmo, para a sua saúde, para a sua casa, aquele socorro econômico, isso mesmo. Você tem colocado a sua expectativa em quem? Em Deus? Isso mesmo. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele, meus irmãos, nos socorre, nos ajuda, nos livra. O Senhor, meus irmãos, Ele nos atende em todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite que o Senhor, Ele vai lhe ajudar em todos os seus caminhos. Amém? E olha o que meus irmãos, o Senhor disse para o profeta Jeremias: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz que maldito o que confia no homem, ou que faz do seu braço mortal a sua confiança, na sua capacidade própria. A Bíblia considera que esse, meus irmãos, será como uma terra seca, isso mesmo, no deserto. Olha que coisa, será como uma planta no deserto, isso mesmo, termina secando, se frustrando, desanimando, desistindo, isso mesmo, porque será como uma tamarqueira no deserto, e não sentirá, isso mesmo, quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito aquele que confia no Senhor, aquele cuja esperança está no Senhor. Coloque a sua confiança, a sua esperança no Deus Todo-Poderoso. Isso mesmo. Por mais que você saiba, que você possa contar com pessoas, mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Ele, meus irmãos, jamais nos decepcionará, jamais nos frustrará. O Senhor, meus irmãos, Ele nos ajuda em todos os nossos caminhos. Confie no Senhor, porque dele virá o seu socorro. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens, nos príncipes. Isso mesmo. É o recado, isso mesmo, que o salmista, que o próprio Deus fala, meus irmãos, para o profeta Jeremias. E ele disse: aquele que confia no Senhor,
Olhe bem, aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas. Aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas. Isso mesmo, junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Quer dizer, irá vir, meus irmãos, momentos difíceis, mas aquele que confia em Deus irá se aproximar-se mais de quem? De Deus. E em vez, meus irmãos, de desistir, de desanimar, de se frustrar, ele, meus irmãos, irá fortalecer a sua fé, e o Senhor irá lhe ajudar, e ele irá, meus irmãos, dar frutos, mesmo nos momentos difíceis, porque é assim que o Senhor ele faz. Amém? Pois então creia, acredite e confie, coloque a sua esperança somente no Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida neste momento tão especial, pela sua casa, pela sua família, tá? Quero pedir para você, se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça, tá? Deixe sempre o seu joinha, tá? Nas orações que nós fazemos, colocamos aqui à noite. Deixe o seu joinha. Assim ajuda a gente a alcançar demais pessoas, tá? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós entramos em oração neste momento tão especial. Pai, eu oro, meu Deus, pelos teus filhos, pelos teus servos. Eu oro por cada um que está nos acompanhando, independente do lugar, da situação que ela esteja se encontrando. Senhor, aquele que confia em Ti, Senhor, esse Senhor jamais será frustrado. Esse Senhor jamais será decepcionado. Esse Senhor jamais, Senhor, irá desanimar, porque o Senhor é a força, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fonte de água que jamais seca, e faz com que, Senhor, a árvore, que somos nós, que estaremos plantadas junto ao ribeiro, venha florescer. Pois, Senhor, faz com que, Senhor, essa pessoa venha florescer nos momentos difíceis, nas crises, nas lutas, nos problemas. Faz, Senhor, com que esse teu filho, esta tua filha, este teu servo, Senhor, esta tua ovelhinha que nos acompanha de todos os lugares, possa alcançar a tua graça, que o doente seja curado, isso mesmo, o viciado liberto, o problema seja resolvido. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toca agora, Jesus, na vida desta pessoa, salvando, libertando, trazendo salvação. Meu Pai, eu te peço agora, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que haja salvação, libertação, que essa pessoa seja tocada, curada, livre e liberta agora, pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura, a saúde, a libertação, Senhor. Eu declaro, Senhor, que o Senhor vai ajudar, vai nos ajudar a florescer nos momentos difíceis. Eu creio pela fé, Senhor, que Tu és aquele que faz com que venhamos florescer e dar frutos nas crises, nos momentos difíceis, nos desertos. Tu és aquele, Senhor, que nos faz florescer e frutificar. Pai, eu oro e eu abençoo em nome de Jesus Cristo cada um dos teus filhos neste momento. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, tá? Fiquem todos na paz.